Olá, boa noite, como estão? Cá estamos nós para mais uma jornada de oração, a número 416. Estão todos bem? Espero que sim, que estejam bem e que estejam de saúde todos e que possam estar todos felizes, contentes e que possam estar todos também protegidos, seja de que lado que for, porque nós temos que nos proteger dos homens, das mulheres, de toda a gente. Então, nós temos que estar bem e bem protegidos e temos que se preocupar connosco mesmo para ver se nós. Hoje está muito frio, digo-vos já. Está mesmo muito frio. Está um vento desagradável e está muito frio. Não sei como é que é isto, mas está mesmo muito frio. Hoje está muito frio, não, acho que nem se pode andar na rua. Isto a gente andar na rua até acho que nos faz mal. E portanto está muito frio mesmo. O que é que nós devemos fazer? Olha, está frio, está frio. E acabou-se. Então, muito boa noite a todos, beijinhos para todos, que estejam todos bem, de saúde, de paz, de muita harmonia e que possam todos, não é? Todos. Olá, Mário Henrique, já chegaste? Estás melhor? Estás melhor? Já chegaste? Novidades, Mário Henriques. Manda aí novidades para mim. Rosário Santos, Cici Santos. Então, o que nós temos a fazer melhor é nós sabermos tratar de nós, não estarmos à espera que os outros tratem de nós, porque se estivermos à espera, ninguém vai tratar de nós. Olá, Fátima Marques, há muito tempo. A família vai bem? Vai tudo bem aí pela Suíça. A Suíça está melhor ou pior? Graziela Calada, Alzira, Maridite, beijinhos, Bânia Amaral, boa noite a todos. Hoje estou mais ou menos. Cláudia Figo, Mónica Gomes, Emília Trevão e todos os outros, etc, etc, etc. Fábio Cordeiro, Paula Marcelino. Eu hoje fui outra vez ao hospital a uma consulta. Então fiquei muito animada. Porque foi mais o tempo de espera do que a consulta, mas está bem. Olá, Tulia Veloso, Henrique, já por cá? Está tudo bem? Já não há Covid? Está tudo descovidado? Sem Covid, quer ele dizer. Então, ainda bem que estão todos por cá. Já tínhamos muitas saudades vossas. Parecia que vocês andavam desaparecidos. E então o que é Cici Santos? E então, olha, estou despenteado. Está bem, já estou penteado. Isto é uma maravilha. Então, sim, tudo bem, eu estou bem, amanhã espero por resposta de análise ao sangue. Então não estás ainda em Portugal. Silvia Ferreira, como estás? Cátia, vamos todos ajudar a Cátia, que a Cátia está a passar uma má fase, para ver se ela passa uma boa fase. Maria Teresa, como está a família, tudo bem? Teresa Neto, um abraço grande. A consulta foi muito boa. Foram 20 minutos de consulta. Quando estou a falar com vocês, estou mais tempo que antes. Olha, eu não, nem sim. Estás em Fátima? Pronto, está bem. Se estás em Fátima, ótimo. Tens que ir à Nossa Senhora de Fátima pôr uma vela por agentes todos, estamos todos a ficar malucos. Está tudo bem, já levei a vacina, a primeira aqui na Suíça. Há ainda muito Covid. Pois, há Covid por todo lado, o Covid não desaparece. Eles dizem que em 2022 que o Covid vai acabar. Não sei como. Espero que sim, não é? O que é que vocês acham? Vai acabar mesmo? Não sei. Então, eu espero que sim. Não é? Então, sim, já cá estamos. Agora já percebi, Tulia Beloso. Vamos a ter cuidado, cá também há muito Covid, não é só lá, que é para não apanharem outra vez. Então, nós temos que saber cuidar de nós próprios, porque eu ando a reparar que o mundo não anda a cuidar de si próprio e muito. Quer dizer, Cici Santos, se estivesse a morrer, bem, morre-se em 5 minutos, até em 2, não é? Já! Com falta de assistência, morre-se no instante. Não, eu um dia destes escrevo um livro e depois coisa. Dete, Margarida, estás boa? Estás bem, filha? Está tudo bem contigo?
Então, eu estava a dizer que nós temos que aprender a cuidar de nós próprios, sempre e em todos os momentos, porque o nosso país cada vez está um bocadinho pior, mas eu acho que é pelo mundo todo que está um bocadinho pior, porque as pessoas não estão a tomar muita atenção umas às outras e as pessoas que têm mais responsabilidade na sociedade. Eu vou indo, filha. Vou mais ou menos. Não vou muito bem, mas vou mais ou menos. E tu estás melhor já lá da tua coisinha? Da tua coisinha, até parece uma coisa da tua perna. Hum, e então, porquê? Porque é assim, porque se nós não cuidarmos e estivermos à espera que alguém cuide ou nos ajude a cuidar, há muito poucas pessoas que hoje. Já estás muito melhor, Deta, ainda bem. Fico satisfeito com isso. Pois as pessoas têm mais responsabilidade, cada vez se nota mais neste país, não é? Infelizmente, que é no país que vivemos, não podemos estar a falar dos outros países. Do nosso país, cada vez se nota mais que as pessoas andam mesmo muito irresponsáveis e que não sabem cuidar. Seja qual for a área, são áreas problemáticas, desde a justiça à saúde, à economia, à própria sociedade, uns com os outros, está tudo muito mal. E aqueles que têm a responsabilidade são os que se portam piores e são aqueles que não querem saber dos outros, aqueles que têm poder de decisão, não falando na parte política, porque os políticos nós já sabemos como é e como a política é, mas às vezes líderes religiosos que podiam ter outras posições não têm, líderes de organizações, como por exemplo pessoas que lideram organizações e lideram, portanto, o campo da saúde, o campo da economia, o campo, o campo da segurança, por exemplo. Nós percebemos que as pessoas não andam a cuidar de nós, só cuidam de nós para nos tirar alguma coisa. Agora, para nos dar alguma coisa, ou para nos aconselhar, ou para serem afetuosos connosco, não, eles não estão para isso, ninguém está para isso. Eu falo do nosso país e nós temos que se preocupar com o nosso país. Por isso é que nós temos que se preocupar connosco mesmo, porque nós vimos as pessoas estão, nota-se nas pessoas que estão desequilibradas. Nós estamos doentes, mas essas pessoas estão muito mais doentes que nós e nós precisamos realmente ter essa consciência, porque elas têm uma doença que se chama a doença do aproveitamento, a doença do egoísmo, têm a doença da má formação, têm a doença da iliteracia, têm a doença da mentira. É uma doença grave essa da mentira. Tem a doença da maledicência, que também é grave. E têm a doença de não se importarem, não se importam simplesmente com os outros, e eles é que têm a obrigação de se importar com os outros, e portanto muitas vezes nos lugares em que eles estão a ocupar, eles têm doenças muito graves que precisavam de ser internados imediatamente num hospício mesmo, porque eles não estão a tratar bem da população, não estão a dar a devida atenção à população, só dão atenção à população se não se pagar os impostos, eles põem mais coimas, atrás de mais coimas, atrás de mais coimas, só isso é que eles fazem, sabem fazer isso muitíssimo bem. As forças de segurança também sabem fazer isso muito bem, para pôr multas e mais multas e arcar-se à multa, sabem fazer isso muito bem. Os médicos também sabem fazer muitíssimo bem o desprezo que dão aos doentes a indiferença com que muitas vezes se tratam os doentes e se sabem fazer muitíssimo bem. Nos tribunais decorre o mesmo problema, sabem fazer muito bem, quer os juízes, quer aqueles que estão na instituição em si, que é a justiça, sabem muito bem serem pessoas incorretas, serem pessoas mal formadas, serem pessoas que não têm caráter, não têm dignidade, não têm respeito
respeito pelo ser humano, não têm respeito pelas pessoas e às vezes acodem a quem lhes apetece e a quem querem e esquecem-se daquelas pessoas que afinal de contas passam a vida inteira a trabalhar e muitas pessoas pagam, há pessoas que pagam de impostos o ordenado mínimo nacional, vocês vão dizer assim, mas ganham muito bem. É verdade, mas também há despesas que eles têm e que não são contabilizadas, por exemplo, e já não estamos a falar daquelas pessoas que ganham muitíssimo bem. Isto é um país onde, por exemplo, também o patronato só quer saber dos lucros, não quer saber dos seus empregados, não quer saber como é que estão os seus empregados, como é que os seus empregados estão a viver, se estão a passar mal, se estão a passar bem, se realmente esse ordenado que eles lhes pagam se é o suficiente, mas eles não têm nenhum prejuízo, porque eles conseguem sempre dar a volta à questão, nem que seja pôr as coisas na falência, para não pagarem a ninguém. E, portanto, quando vivemos assim num país destes que realmente não nos sabe acolher, e nós somos cidadãos deste país, não nos sabe acolher, é um mau país para se viver, inclusive até temos que pagar imposto, se as nossas casas tiverem muito sol, imaginem vocês, não é? E pagamos um imposto mais alto, e depois é assim, aqueles que estão por aí, não é? Por essas organizações estatais, por essas organizações não governamentais, acabam por ser doentes da corrupção, por exemplo. São muito doentes da corrupção. Precisavam mesmo todos de ir para um hospício. Eu, quando me zanguei assim, eu fiquei assim. Mas eu não estou zangado. Estou indignado. Estou indignado com essa gente, porque cada vez que se passa e que se tem que se viver, quem tiver atenção, quem fizer atenção e quem observar, reparará que realmente isto é um país que, é um país que não se governa nem se deixa governar. E uns empatam a vida aos outros de tal forma que aqueles que querem caminhar na vida têm uma certa dificuldade. São pessoas bastante desonestas, vestem uma pele de cordeiro para serem uns lobos ferozes. Claro que há muita gente, muitas pessoas que são vítimas das circunstâncias dessas próprias pessoas e da inércia dessas próprias pessoas. Evidentemente que às vezes a gente diz que a nossa vida não nos corre bem, mas como poderá muitas vezes a nossa vida correr bem se há pessoas que têm um papel importante e usam esse papel importante muitas vezes para nos humilhar, para nos machucar, para fazerem de conta que nós não existimos, que nós, de alguma forma, não existimos. As pessoas deixaram-se de preocupar que têm responsabilidades acrescidas dos lugares que estão ocupados, têm responsabilidades acrescidas e é por isso que são muito bem pagos. Muitos deles são muitíssimo bem pagos, mas o seu trabalho realmente é um trabalho que não vai de encontro ao bem-estar, à atenção, à harmonia, ao equilíbrio de todo um povo. E isso é muito mau. Não falando na parte política, que essa gente nem quer saber, porque esses têm a doença da mentira, têm a doença do poder, têm a doença de enganarem mesmo, descaradamente, têm a doença de parece que querem governar só meia dúzia de pessoas e as outras todas ficam por serem satisfeitas as suas necessidades básicas. Isso é muito mau. Muita gente neste país tem passado mal e essa é a grande verdade. As estatísticas saíram há pouquinho tempo e, portanto, vê-se que em alturas de grande crise as pessoas passam mesmo muito mal e o próprio movimento do país que poderia fazer com que as coisas fossem melhores, não, estão-se a portar realmente desumanamente e estão a mostrar uma ignorância que mete medo respeito e faz com que nós
o resto do povo e o resto das pessoas, faz com que nós muitas vezes desanimamos da vida e não encontramos um motivo para nós estarmos com a vida. E no fundo nós às vezes pensamos que somos nós que estamos a cometer os erros para não estarmos assim, e muitas vezes é as circunstâncias que eles provocam na nossa própria vida que fazem com que nós não possamos viver a vida. As pessoas olham muito aos números e não olham muito aos valores, e os valores são muito mais importantes que os números, porque se todos estivermos bem, todos nós fazemos um trabalho bem feito e todos nós damos lucro sempre a alguém. E as pessoas deveriam ter mais respeito daqueles que lhes dão lucro, daqueles que lhes dão atenção, daqueles que, na verdade, necessitam deles, e eles devem ter muito mais respeito do que têm. E esse é um grande karma que Portugal tem. Portugal, cada país tem o seu próprio karma, e Portugal tem um karma desses. É que vive-se em Portugal muito cheios de aparência, muitas vezes não dizemos as coisas porque temos medo, temos receio. E muitas vezes também ficamos calados, porque depois ficamos prejudicados nos nossos empregos, no nosso trabalho, ficamos prejudicados perante a sociedade. Eu já vi o teu SMS, Jorge, porque eu quando trato das coisas trato e é com cabeça, tronco e membros, não trato meio por tratar. Portanto, e muitas vezes acontece que essas pessoas então têm essa forma ridícula de ser e acabam por atrapalhar. E eu estava a dizer que cada país tem o seu karma, e o nosso país é que muitas pessoas que nascem neste país são pessoas com uma dualidade muito grande e não são capazes de definir nessa dualidade. Nós nascemos com esta dualidade, mas temos que realmente escolher e temos que fazer muitas escolhas muitas vezes para não estarmos constantemente em dualidade, porque ao estarmos em constante dualidade, também estamos em constante conflito. Ao estarmos em constante conflito, não temos a oportunidade, porque não conseguimos ter a oportunidade de sair desse conflito. E então a nossa vida, muitas vezes, e a vida dos nossos pais, dos nossos avós, então, foi muitas vezes triste no sentido de que faltou aquilo que é essencial: a compreensão, a compaixão, o amor, o respeito. Uma das coisas que falta muitas vezes na sociedade é o respeito. E quer queiramos, quer não, as atitudes dos outros têm um reflexo muito grande na nossa própria vida, assim como as nossas atitudes têm um reflexo muito grande na nossa própria vida e muitas vezes na vida dos outros, e é por isso que nós devemos ser muito mais conscientes de aquilo que somos, muito mais responsáveis, e é por isso que muitas vezes nós deveríamos prestar mais atenção a nós próprios e aos outros, para não cometermos todas essas asneiras. É uma pena, digo eu, é uma pena vivemos num país assim, com um karma assim, de dualidade muito intensa, e não conseguirmos, de alguma forma, fazermos com que essa dualidade seja diminuída uma parte para sobressair a outra parte e não estarmos tão em dualidade constantemente. Evidentemente que isso poderia, não é utópico, e poderia acontecer de alguma forma se cada pessoa que é responsável e que tem responsabilidade que não andasse na vagabundagem do poder, não andasse na vagabundagem de serem mais que os outros, porque ninguém é mais que ninguém. Nós temos um princípio básico, que é o princípio que todos nós, ao nascer, somos iguais e nascemos da mesma maneira, independentemente de uns quando nascerem num bom hospital e outros quando nascerem num mau hospital ou numa má casa, ou numa boa casa, mas ao nascer todos somos iguais. E há uma coisa que acontece: ao morrer somos todos iguais, sem sombra de dúvidas. Podemos nos levar melhor um caixão, sermos enterrados numa boa campa, termos no cemitério coisas bonitas, até podemos pôr em cima da nossa campa coisas muito bonitas, pedras enormes, coisas que realmente muito caras, mas acabamos por morrer. E, portanto, nós, outro dia, numa das reflexões, eu disse que nós estamos conectados por três coisas que são fundamentais e que nós devemos ter muita atenção. A primeira é pelo amor. Ninguém vive sem amor.
A segunda é pelo tempo. Ninguém vive sem tempo. E a terceira é pela morte. Ninguém vive sem morrer. Portanto, penso que eram alturas também deste país tomar algum rumo. E nós não podemos esperar que seja meia dúzia de pessoas, ou um partido político, ou uma congregação qualquer que venha governar. Nós temos que fazer sentir quando as coisas estão erradas e quando as coisas não podem ser. Sem medos, sem estarmos com receios ou sem estarmos prisioneiros a conceitos que já estão completamente ultrapassados. Porque ninguém consegue viver neste país sozinho. Todos precisam uns dos outros. E no conceito de que todos precisamos uns dos outros, tem de haver um grande respeito. E o que acontece é que muitos daqueles que podem fazer, que têm a obrigação de fazer, e que alguns no espaço e no tempo escolheram fazer, eles não fazem. Se não fazem, há ali um desequilíbrio. Se há um desequilíbrio, o povo entra em desequilíbrio. Pois, como se não bastasse já sermos assim, termos este karma, também tínhamos que deixar, porque nós somos muito invejosos, somos um povo muito invejoso, tínhamos que deixar as variantes e os vírus chegar cá, porque não tomámos as atitudes que deveríamos tomar para que não chegassem cá, ou para que, quando chegassem, já estávamos preparados para isolar realmente os focos de incêndio, entre aspas, para isolarmos e para não estarmos a passar o que estamos a passar neste país. Afinal de contas, nós somos só 10 milhões de pessoas. Eu às vezes interrogo-me como é que países que têm 40 milhões, 50 milhões, 120 milhões de pessoas conseguem governar-se. Nós, 10 milhões, não nos conseguimos governar, não conseguimos criar uma estabilidade, não conseguimos criar uma vida, mesmo vida. Não conseguimos criar um pouco de paz. Como é que nesses países que são mais populosos que os nossos, como é que eles vão de conseguir? Com certeza, lá não há tantas pessoas egoístas, não há tantas pessoas cínicas, não há tantas pessoas que vivam só de aparência. Com certeza, há pessoas lá muito mais bem formadas, que podem nem dizer muitas coisas, mas entram em ação e sabem como rodopiar perante esta inação que nós temos no nosso país. Cada vez mais, e é meu convencimento, ou que nós tomamos uma atitude, ou então que nós vamos passar mesmo muito mal. Os nossos filhos, os nossos netos, não vão ter as mesmas condições que nós e nós vamos passar muito mal pelo nosso silêncio. Porque quando nós nos silenciamos no momento errado e nada dizemos, nós estamos a compactuar. E quando compactuamos, a consequência também é, quer queiramos, quer não, para nós. E nós temos que pensar isso. Entre termos e estarmos a passar um mal que poderia ser evitado e entre não passar esse mal. Nós temos que fazer essas escolhas. E não podemos estar à espera que o santo A, ou o santo B, ou Deus, ou seja quem for, venha em nosso auxílio e socorro, quando nós próprios não temos a atitude para abrirmos a porta da nossa vida, para deixarmos entrar a espiritualidade superior e para nos ligarmos a essa mesma espiritualidade que é muito nossa. Portanto, hoje o que se vê é desculpem a expressão, uma cambada de gente que se está marimbando para o equilíbrio do próprio país, que é o equilíbrio das próprias pessoas que vivem neste país. E por isso mostram, através dos debates, através das notícias, mostram realmente a sua forma egoísta de ser, a sua forma desumana, tanto que quando eles fazem os debates, eu nem vejo porque me faz uma certa aflição, quando eles fazem os debates, hão de reparar que eles discutem coisas que não têm realmente cabimento nenhum. Eles chegam-se a agredir uns aos outros. Se eles fazem isso uns com os outros, eles vão fazer muito pior connosco. Quando nós vamos a uma instituição que é liderada por pessoas que se julgam mais do que os outros, nós reparamos que essa instituição não nos recebe bem.
Não é justo, porque essas pessoas que estão a liderar essa instituição, desde os hospitais, desde dos lares, desde dos centros de saúde, desde todas as coisas que sejam públicas ou privadas, nós, quando vamos a esses lugares e não somos bem tratados e não nos dão a atenção devida e não nos auxiliam, para que é que eles servem? É a minha pergunta. Todos eles ganham muito bem. Ganham em poder, ganham em financeiro, ganham em poder e ganham aquilo que eu acho que não tem interesse nenhum, que é serem vistos e serem admirados pelas pessoas como se fossem grandes pessoas que cometem asneiros horrorosos e que às vezes, desculpem-me a expressão, hoje vou usá-la, até metem nojo. Metem nojo, e uma coisa que mete nojo a nós devemos automaticamente sair daquilo que nos mete nojo, porque às vezes quando nós ficamos numa coisa que nos mete nojo, nós ficamos presos. Nós não conseguimos evoluir. Nós não conseguimos viver, nós ficamos sufocados. E muitas vezes as pessoas não notam que estão sufocadas, por isso mesmo que mete nojo. Porque nós, às vezes, não acreditamos em nós próprios, na nossa capacidade, não acreditamos na nossa inteligência e nós, às vezes, nos desculpamos, mas eu vou fazer alguma coisa, se eu fizer alguma coisa, depois fazem-me a mim, essas coisas assim. Não, alguém tem que fazer alguma coisa. Nós não podemos estar toda a vida parados. Porquê que não podemos estar toda a vida parados? Porque senão a nossa vida não anda. E ninguém tem o direito de prender a nossa vida. Há uma energia muito má que percorre este país, que é a inveja. É a das piores energias que existe. A inveja não é só o simples facto de se olhar e ter inveja. A inveja é uma energia. É uma energia pior que todas as bruxarias que vocês possam já ter ouvido falar. A inveja é tão grave como a maledicência. E o que é a maledicência? É dizer mal de alguém. E aí já está incluída a própria inveja, porque muitas vezes nós dizemos mal das pessoas por inveja da vida delas, e muitas vezes essas pessoas têm vidas horríveis. Nós também, como combater, é o que eu estou a dizer, é indignar-se, é falar, é não ter medo, é ter confiança, é usar dos seus conhecimentos, é usar da sua inteligência, é usar da sua postura e é nunca dizer, eu não consigo fazer nada, tanto faz fazer como não. E é deixar de dizer definitivamente, um homem sozinho não consegue fazer a mudança no mundo. Pois a mudança num país começa por alguém, por um indivíduo. E os outros indivíduos juntando-se, há uma grande força aí. E aí há a resolução de muitos problemas, há a resolução de muitas atitudes da parte desses que são tão irresponsáveis e que nos conseguem pôr loucos e que deviam estar eles num hospício. Há aí uma chamada de atenção e eles começarão a ponderar como deve ser as suas atitudes em relação à ação que estão a ter e aos lugares que estão a ocupar e que são pagos pelos impostos dos contribuintes para estarem a ocupar aqueles lugares. E não estão a fazer o seu papel. Se não estão a fazer, há que retirá-los e pôr pessoas com competências, mas as competências não é só o estudo e não é só o conhecimento. As competências também passam pela sensibilidade, pela inteligência, pela capacidade de compreender, pela capacidade de se pôr no lugar do outro, pela forma de observar e pela entrega de ver. Eu passo assim as coisas, como é que aquele passará? Então, o que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer para não acontecer isso? É esta a nossa atitude, uma atitude ativa, uma atitude forte, uma atitude saudável. Não é estarmos sempre a chorar sobre o leite derramado da nossa tristeza, da nossa angústia
e do nosso sofrimento. É verdade que o temos. Vamos saber, vamos aprender a lidar com o sofrimento. Vamos ver porque é que esse sofrimento está a ser causado. Quando nós somos responsáveis, nós podemos resolver. Se nós não formos responsáveis por esse sofrimento e ser outra pessoa responsável por esse nosso sofrimento, então aí nós temos que lutar. Temos que desbravar caminho até conseguirmos completamente o equilíbrio. Porque se não o fizermos, a nossa vida nunca irá para a frente. Pois nós acabamos por dizer coisas que não devíamos, fazer coisas que não devíamos e acabamos por nos humilhar, rebaixar, acabamos por nos subestimar a nossa própria força. E o grande problema dos portugueses é que subestimam-se a si próprios. Então, há bocado estava a falar da energia da inveja. Todos os países são invejosos e há gente invejosa em todos os países. Mas Portugal é um dos países mais invejosos do mundo inteiro. Onde a inveja chega a ser assassina. Isso é mau. Nós sabemos. Então, se sabemos, há que termos a consciência de não usar essa energia. Às vezes ouço e vejo, muitas vezes, aquela fez uma bruxaria, aquele. Eu dessas bruxarias não tenho qualquer tipo de receio porque elas não funcionam se eu não lhes der crédito. Mas da inveja, meus amigos, às vezes a energia da inveja está-nos a tocar e a gente até pensa que é um espírito maligno que nos está a obcecar, a obsidiar. E não é. Não tem a ver com a parte espiritual. Tem a ver com esta parte humana que nós somos. Tem a ver com aquilo que nós somos aqui. Tem a ver com a forma como nós atuamos. Tem a ver com como nós usamos a maledicência e como nós usamos o poder da palavra destruitiva perante os outros. Isso é o que tem a ver. Isso é o que nós temos que tratar. Isso, nós temos que se lembrar que existe o compadrio, existem os padrinhos, existem... Pronto. Eu se chegar a um lado e tiver uma pessoa conhecida, olha, faz-me esse favor, tudo anda. Outra pessoa que precise mais do que eu, se chegar a esse lado e não tiver uma pessoa conhecida, ela fica em último lugar. Isso não é justo. Ora, se eu estou lá e estou a ver, então, se não é justo, eu vou tomar uma atitude. E é simples. Então eu chego-me ao pé da pessoa e, em conjunto, chego-me também às outras pessoas e digo, então, aquela pessoa precisa também de ser tratada e precisa ser prestada a assistência e precisa de ser ajudada. Então não se ajuda só porque a pessoa está mal vestida, só porque a pessoa não sabe falar, só porque a pessoa não mostra sinais aqueles sinais da aparência. Não. E nós começamos, às vezes, numa pessoa esfarrapada mesmo. Esfarrapada, portanto, vocês, por exemplo, já ouviram falar sem os abrigos. Em Portugal não se justifica pessoas passarem fome, não se justifica haver tantas pessoas desempregadas e não se justifica haver sem abrigos. E não se justifica as dificuldades que as pessoas têm, porque só somos 10 milhões de pessoas. Não somos mais, somos 10 milhões. Se nesses 10 milhões nós somos governados por quantas pessoas assim para o mundo que ocupem lugares, vá lá que chega a 1 milhão. Se esses 9 milhões não são capazes de combater 1 milhão, então estamos muito mal. A sorte não existe. Nós é que provocamos o bom ou o mau acontecimento. E nós costumamos dizer que é sorte. Agora, o que existe são as circunstâncias da vida que são provocadas por mim, por ti, por ele. Que são provocadas por nós, por vós e por eles. Essa é que é a sorte. Eu nunca poderei ter sorte se tiver pessoas ao meu redor, ou onde eu quer que vá, se essas pessoas não simpatizarem minimamente e não tiverem uma empatia comigo. E agarram nessa não empatia para comigo, para poderem travar a minha ascensão ao meu caminho. Eu estou a falar no eu, mas isto serve para cada um de vocês se vocês pensarem. E vocês já passaram por essas situações, todos vocês já passaram por essas situações. Não há ninguém que não tenha passado por essas situações. Às vezes de serem desprezados, humilhados, de irem para o fim da fila, de chegar depois a vossa vez e de vocês saírem desesperados porque o problema não vos foi explicado, o problema não foi resolvido, não houve
uma solução que fosse dada. E isso é que é horrível. Isso é que é horroroso. E é aí que muitas vezes a inveja pode nos destruir de tal forma. A inveja é uma coisa, é uma energia tão grande que pode matar alguém. Matar alguém. E como é que pode matar? Não é com um tiro, não é com um acidente. Às vezes até pode ser com um acidente, Deus me perdoe, porque as pessoas ficam tão descontroladas, vão a conduzir o carro, não se lembram que o carro é uma máquina, pensam que o carro pensa como eles, e de repente, pá, tudo acaba ali. Outras vezes as pessoas estão tão desesperadas, de tal forma, porque não foram assistidas convenientemente e como deveriam ser, porque não lhes deram a atenção que deveriam, que as pessoas desesperadamente se metem pelo um rio, pelo um mar, pelo um penasco abaixo e acaba ali. Pois nós ficamos assim, mas porquê? 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 O porquê? É porque nós nos silenciamos demasiadas vezes e nós permitimos que demasiadas vezes alguém ou alguéns que mandassem nossa vida e nós nada dissemos, apenas aceitámos e assim ficou. Ficámos ali presos num limbo que nos leva à destruição. E isso é que é muito triste. Eu não estou a ver a mudança no nosso país, principalmente no nosso país, das pessoas se tornarem um pouco mais dóceis, melhores, mais compreensíveis, e das pessoas que podem e que estão a ocupar, como por exemplo a senhora que está na secretaria, que é importante, a senhora que está como diretora de alguma coisa, o senhor que está como chefe de alguma coisa, o outro senhor que está a ocupar aquele lugar. Não estou a ver essas pessoas a fazer uma mudança. Não estou a ver essas pessoas preocupadas com aquilo que se está a passar no país. Não estou a ver essas pessoas a porem a lei, a praticarem a lei, a fazerem cumprir a lei. Só vejo as pessoas a fazerem cumprir a lei quando é para roubar alguma coisa ao cidadão, quando é para privar o cidadão das suas liberdades, direitos e garantias. Isso vê-se muito, mas o contrário não. E isso não podemos continuar a viver assim num país como este. E não podemos viver na ganância destas pessoas, a ganância do dinheiro, a ganância do poder, a ganância do status. As pessoas vivem muito ainda em função do status, quando nós hoje temos conhecimentos incríveis que nos levam a dizer que os status são provisórios, são perfeitas ilusões. As pessoas comportam-se mal. É por isso que muitas vezes eu costumo dizer que cada um tem o que merece. Porque quem não diz nada consente. Quem fala não merece. Vocês já repararam que às vezes há dramas na vida tão grandes e que há pessoas que conseguem escapar desses dramas e outros que não conseguem? Já analisaram a personalidade e a forma de ser dessas pessoas que não conseguiram escapar e analisaram aquelas que conseguiram escapar? Não foi o dinheiro, foi o seu comportamento durante a vida. Evidentemente que as pessoas que têm dinheiro, muito dinheiro, e que não passam grandes dificuldades e que nem sequer tiveram e que nem sequer tiveram não passam dificuldades e que nem sequer tiveram não fizeram esforço nenhum para terem a posição que têm, essas pessoas são pessoas parasitas da sociedade. São os parasitas. Por isso é que eu digo hospício. Essas pessoas têm que ir para o hospício, porque são uns parasitas da sociedade. Todas as pessoas pensarem que sozinhas conseguem. Por exemplo, uma pessoa que tem uma loja aberta tem que ter respeito pelos seus clientes. Não pode, de maneira nenhuma, ser mais papista do que o Papa, porque senão, com o passar do tempo, às vezes demora alguns anos, essa pessoa cai. E depois, quando cai, pergunta-se, mas porquê é que eu caí? Como é que eu caí? Ai, fizeram muito mal, por isso é que eu caí. Não, caíram porque foram gananciosas, porque às vezes nem olharam sequer. Não souberam gerir a sua loja, não souberam dirigir a sua empresa. Porquê? Porque só estava o lucro. Esqueceram-se do capital humano. O capital humano são as pessoas. E elas são muito importantes.
Esqueceram-se do respeito, de dizerem bom dia, como estão os seus filhos, como está a sua mulher, como está o seu esposo, como vai a sua família. Eu ainda gostava de saber quantos patrões fazem isso, por exemplo. Pessoas que têm lojas, grandes empresas, gostava de saber se o Belmiro de Azevedo, ou os filhos, neste caso, alguma vez fizeram isso. Mas põe os produtos no continente, é verdade. Mas para porem os produtos no continente, eles não perdem nada, eles ganham. Mas eles dão a ideia de que nós formos comprar os produtos que os compramos mais baratos. Mas nós, se tivermos um pouco de bom senso e começarmos a perceber e a analisar as coisas, percebemos que os produtos não estão mais baratos. Eles estão a ganhar o seu dinheiro à custa da mentira. Por exemplo, como esses fazem, lembrei-me isso, por ser um grande centro de alimentação, de vender produtos alimentares. Então, antigamente não havia aquelas lojinhas, até se assentava num livro. Mas as pessoas eram responsáveis, as pessoas depois iam pagar, as pessoas eram muito mais felizes. Hoje têm tudo e não têm nada. Porque falta o amor, falta as relações uns com os outros estarem equilibradas, falta, sobretudo, a compreensão e falta, sobretudo, o respeito. E faltando isso, nós realmente estamos a atrasar a nossa vida. Por isso, há que fazer alguma coisa e não estejam à espera que os outros façam por vocês, porque garanto-vos que ninguém vai fazer por vocês. E cada vez se vê mais isso. E é pior do que a pandemia, isto. É pior do que muitas coisas que às vezes a gente damos importância e que não têm grande importância. É muito pior. O Fabiano Gal estava aqui a dizer umas coisas, eu vou ver o que é que ele estava a dizer, porque eu estava a falar. E como eu já não vou falar mais hoje, vou passar a oração, vou ver agora o que é que vocês disseram. Ao menos chamassem-me estúpido, que eu preferia. Para pessoas que me atrasavam a vida, estou dando a indiferença, sem ofender. Simplesmente vivo a minha vida como se essas pessoas não existissem. Não o desejo mal a elas, só desejo bem. A mim e à minha família. Prontos. A minha família. Estão a ver? A minha família. Vocês estão a ver? O Fabiano Gal percebe perfeitamente o que eu acabei de dizer e com certeza teve também experiência de algumas das coisas que eu acabei de dizer. Vive num país diferente, é que vive num país diferente que o nosso, o país dele tem quase 200 mil ou 100 e tal milhões de pessoas, vamos lá, o nosso tem só 10 milhões. Eu gostaria de saber e gostaria que alguém me explicasse, porque aí eu sou muito burro e muito estúpido, como é que nesses países tão grandes, embora exista muito mais maldade, é verdade, e não deixamos, existe muito mais maldade e existe muito mais egoísmo, isso assim. Mas vejamos como é que eles ainda conseguem viver. Se tiverem pessoas, como nós aqui temos, evidentemente que eles também sofrem muito, existe grande pobreza, não existe, por exemplo, nesses países também os valores. Uma coisa interessante que se nota que não existe nesses países é o valor e o respeito pela vida humana. Portanto, as pessoas nesses países são muitas vezes capazes de tirar a vida de outras pessoas por uns chinelos, por uns sapatos, por um anel, por uma merdice qualquer e matam outra pessoa. E isso é muito mau. Portanto, cada país tem os seus problemas, mas as pessoas de cada país é que têm que lutar pelo seu próprio país e não podem estar à espera de que realmente os outros dos outros países venham lutar por nós e nós vamos lutar pelos outros países. Enquanto nós não tivermos a nossa casa arrumada, jamais poderemos ir ajudar o nosso vizinho a arrumar a sua própria casa. Se eu tiver 2 camisolas, posso dar uma. Se tiver uma, eu não posso dar. E não posso porquê? Porque ao dá-la, vou eu ficar com frio. Vou apanhar resfriado. Vou apanhar uma pneumonia, vou morrer. Essa morte é como um suicídio e as pessoas muitas vezes não pensam nisso. Eu só posso dar o que tenho. Posso compartilhar do que tenho. Não posso inventar. Por isso, enquanto eu não consertar a minha casa, eu não estou preparado para consertar a casa do vizinho. Então, como se faz a mudança é isso mesmo. É eu me esforçar para consertar a minha própria casa para depois, atempadamente, ir ajudar o vizinho, que não tem tanta capacidade ou porque está mais desmoralizado, a consertar a sua própria casa. Essa era a mensagem que eu queria hoje passar
E nas entrelinhas existem outras mensagens que eu quis passar hoje. E hoje porquê? Hoje porquê? Porque é assim, nunca se deve deixar passar muito tempo das coisas que nos afetam, nos magoam. E vocês têm a tendência de deixar passar uma semana, duas, três. À terceira semana já não vale a pena a gente dizer nada e nem fazer nada. Nós temos que ser ali uns minutos, um dia ou um máximo, das coisas acontecerem. Nós temos que aprender a indignar-nos. E agora que os políticos estão aí todos audiciosos e que têm muitos amigos e que querem ocupar muitos cargos, nós temos que pensar. Nós temos um dever. Todos nós temos um dever muito grande. É irmos votar. Temos que pensar quem é que escolhemos. Porque quem nos escolhemos é quem nos vai governar. Quem nos vai governar é quem vai mexer na cultura, na educação, na saúde, nas finanças, na economia e em todos os outros campos. E nós não precisamos passar mal, ou seja, não precisamos ter pessoas a ocupar, porque já temos demasiado pessoas a ocupar lugares que não deveriam estar. Nós temos que ter pessoas com uma grande consciência humana. Porque se não tivermos pessoas com uma grande consciência humana, o que é que vai acontecer? Nós daqui a 1 ano, 2, 3, 4, continuamos na mesma. Isso é mau. Há pessoas que têm 2 trabalhos, que trabalham arduamente para poder dar de comida aos seus filhos, para poderem pôr os seus filhos a estudar, porque muitas vezes, pela falta de dedicação, às vezes, e pela também a capacidade, às vezes têm que escolher outros sistemas de ensino que são muito caros. Está bem que há pessoas que ganham muito e podem fazer isso tudo, mas essas pessoas também têm que se lembrar que estão inseridas na sociedade e se elas ganham muito é por alguma razão, não é só por mérito próprio, porque ninguém ganha muito só por seu próprio mérito, porque as pessoas para ganharem muito muitas vezes têm outras pessoas por trás que têm que estar a fazer coisas, têm que estar a fazer trabalhos para essas pessoas ganharem muito. Portanto, isto está tudo interligado e ninguém pode desligar isto assim. Enquanto as pessoas não compreenderem isso, claro que a vida delas será sempre enfadada e terão sempre uma vida infeliz. E ninguém as vai ajudar. Acreditem, ninguém vos ajuda quando vocês caem. Quando vocês precisam, mesmo de verdade, são pessoas que nunca vos viram de lado nenhum. Pessoas que têm um coração puro, puro entre aspas, porque ninguém tem um coração assim tão puro. São pessoas que são bem formadas. São pessoas muitas vezes muito humildes e muito pobres de bens, mas muito ricas do interior, que estão lá ao vosso lado e que vos vão ajudar e vos dar a mão. Por isso, reparai bem, a quem espalhais o vosso amor? Será às pessoas certas? A quem dais a vossa atenção? Será às pessoas certas? A quem vós observais e elevais? Será às pessoas certas? Sois vós que tendes que pensar e sois vós que tendes de decidir, mas sempre consciente que a vossa decisão terá consequências para vós próprios e para todos. É só isto que eu vos tenho a dizer hoje. Vou passar a oração, está bem? Energia do amor. Envolve este povo para que este povo se sinta mais fortalecido em todos os sentidos, no campo da saúde, na abundância, em todos os sentidos, para que este povo tenha uma maior consciência de como fazer as suas lutas e de como viver a sua vida. Muitas vezes existe uma grande confusão no próprio povo e é preciso haver um despertar. Evidentemente que temos consciência que terá que ser pelo indivíduo que tudo terá que começar. Então,
que sejam indivíduos, todos os indivíduos, aqueles que se possam juntar, àqueles que comungam as ideias da liberdade, à ação criativa, àqueles que têm consciência de que existem falhas gravosas e danosas e que realmente têm repercussões negativas essas falhas perante uma nação, um povo. Que esses se possam juntar, que tenham uma maior consciência e possam ajudar este povo a proteger-se, a crescer, a despertar, a viverem a vida e deixarem este plano de sobrevivência. Muitos já passaram por esta terra, por este país mesmo. Muitos fugiram deste país, buscando noutros países aquilo que não encontraram no seu próprio país. Mas eles acabaram por não encontrar o que iam buscando, porque tiveram que se afastar dos seus familiares, tiveram que se ausentar. A ideia de família foi destronada, o amor em si foi desapegado e nós precisamos de voltar à ideia e ao sentido da família, da segurança, dos afetos, do carinho, da compreensão, da compaixão e da caridade, daqueles que nos viram nascer e nos viram crescer e nos viram desenvolver, para que nós não tenhamos um triste fim. E é só por isso que hoje a nossa oração nos outros países é dirigida para eles próprios, no nosso país é dirigida para o nosso próprio país, para a nossa nação, para o povo que habita neste país. Que eles possam ser todos envolvidos e que possam, entre eles, aqueles que realmente os seus interesses sejam benéficos e sejam os seus ideais sejam de liberdade e de amor e de responsabilidade, que eles possam unir todos para que formem grandes forças, para que essas forças possam levar o coletivo à transformação e possam impedir mais a degradação de um povo e de uma nação. Nós hoje dirigimos fervorosamente a nossa prece àqueles mensageiros e àqueles anjos e àqueles mestres que estão responsáveis pelo nosso país, pelo país que é Portugal, por esta nação. Nós sabemos que temos muitas coisas para cumprir e muitas coisas para fazer e muitas coisas para passar, mas chega uma altura que nós precisamos da vossa intervenção no sentido de aprimorar a nossa evolução. Que todos os países possam também ser pelos grandes mestres assistidos, mas que nesta nossa situação que estamos a passar agora, não só desta guerra biológica, mas também da guerra económica e da falta de prestação dos serviços essenciais à própria população, que sejam eliminados aqueles que têm a luz de reserva no seu interior, que a luz desperte e que possam iluminar os outros, que de alguma forma todos possam sentir a necessidade de, além de produzirem, de construírem pontes de resolução, pontes de entendimento e de não se deixarem enganar, quer a partir do sistema económico, quer a partir do sistema educativo, quer a partir do sistema social, quer a partir do sistema de justiça e do sistema de saúde, quer a partir até dos próprios impostos, para que as pessoas tenham consciência que não podem estar a tirar, a tirar, a tirar e a não ofertar nada. Pensamos, alguns de nós, que está na altura
de parar tudo um pouco e das coisas começarem a rolar de outra forma e de atingir-se de outra forma os objetivos rapidamente, para que não haja tanta dor nem tanto sofrimento e para que não haja tantos irmãos e irmãs a deixarem andar e a viver por viver. Espírito guerreiro, que estás sobre a égide da grande espiritualidade e que te foi dado a ti, grande Espírito guerreiro, a resolução do equilíbrio, do karma desta nação. Hoje, nós dirigimos a oração a vós, porque vós sois o que nós temos mais perto de nós. Então, que possam todos ser visitados por ti, Espírito guerreiro, e tu possas tocar a todos, homens, mulheres e crianças, e a todo o povo, para que o povo em si se regenere, se reconstrua e, de alguma forma, desabroche em cada um a noção da sua própria responsabilidade e do próprio contributo para o bem comum, nem que for só no seio da própria família, porque se todas as famílias no seu seio tiverem esse toque, logo a própria sociedade se transformará. Guerreiro, tu que és o guerreiro desta nação e deste país, toca os outros irmãos, por mal ou sem mal, estão a proceder erradamente, de uma forma egoísta e invejosa, e de uma forma cínica, para que eles possam ter a real consciência e para que eles possam demitir-se e dar lugar a quem tem competência e, sobretudo, a quem tem como princípio básico o humanismo e a própria espiritualidade, que é a nossa origem. Toca em todos os corações e que as palavras, muitas vezes manipuladoras, sejam travadas atempadamente e que os ouvidos possam ouvir os cânticos sagrados que são ditos sempre, todos os dias, por essas estradas e por esses caminhos que são a própria vida. Não será nunca necessário passarmos por um mal pior se nós realmente tivermos de ti, ó guerreiro, a instrução, o toque, a afinidade e o abraço fraterno para lutarmos todos, mas lutarmos não guerreando e destruindo, mas lutarmos com o amor, com a compreensão, com a compaixão, com a humildade. Que na nossa consciência apareça num relâmpago de segundo a verdade de nossos atos e de nossa ação e que nós possamos rapidamente reconstruir, se por algum motivo, quer consciente ou inconscientemente, fizemos a desconstrução. Olha por esta nação que é a tua nação e tu és o guerreiro que estás responsabilizado, não como na terra, mas que de alguma forma é esta também a tua nação. Guerreiro, escuta-nos a todos em oração, escuta-nos a todos nos nossos lamentos e nos nossos agradecimentos, para que
todos em conjunto possamos encontrar o equilíbrio, a reconstrução, a paz e possamos deixar de se abrochar o nosso amor, a nossa luz própria, a nossa inteligência e a nossa capacidade resolutiva. Nós os agradecemos de coração e agradecemos com todo o respeito, com toda a admiração e com toda a verdade. Bem-haja a nossa nação, bem-haja este povo e bem-haja aqueles homens e aquelas mulheres que se preocupam, que sabem lutar e que sabem realmente se indignar contra todas as situações que aprisionam cada homem, cada mulher e cada criança que vivem nesta nação. Espero de alguma forma ter contribuído com a minha parte nem que seja com a parte do riso provocado a vós. Espero de alguma forma ter contribuído com a minha parte e com a parte de mais alguém para a evolução do nosso país e da nossa nação. E espero de alguma forma que nos dias que se seguem possa haver resultado dessa indução que foi feita durante a jornada de oração para a evolução. Sou muito grato a todos vós e sou grato à própria espiritualidade, que de forma alguma me consigo desligar dela, mas sou grato também a todos os homens e mulheres que decidiram se procriar e decidiram lutar pelos que lhes estão próximos, que são os seus filhos, os seus netos e os seus parentes. Nós, quando viemos à Terra, escolhemos nossa família segundo aquilo que temos que aprender. Mas quando estamos na Terra, nós escolhemos outra família, que é a família que nos ama, nos compreende, nos ajuda, que é a família que está connosco sempre em todos os momentos. Que essas famílias sejam todas abençoadas. Bem-haja à espiritualidade superior e bem-haja a cada um de vós. Até quinta-feira, porque amanhã não vou voltar, ok? Então, que a cada um seja concedido o que lhe for devido. Já não preciso de escrever. Eu amanhã não vou voltar. Só volto quinta, ok? Então, que a cada um seja concedido o que lhe for devido, que a cada um seja concedido o que lhe for devido, que a cada um seja-lhe concedido o que lhe for devido, muito rapidamente. É o meu desejo sincero e um abraço fraternal para todos vós. Um beijo de respeito e o meu afeto para vós. Bem-haja a todos. Umas santas boas noites.